Bússola do Mundo, reforçando os fundamentos da fé cristã. Olá, boa noite. Bem-vindos aí a todos os ouvintes. Voltamos aí com mais um programa, o Bússola do Mundo, um programa do Ministério Gideões da Oração, da pastora Ângela Valadão. E hoje viemos com um tema muito interessante, um tema sobre o que é o secularismo. E como que essa palavra, o que é secularização, secularismo, como que essa palavra tem afetado a gente no dia a dia, no nosso contexto, e a gente como cristão, como se comportar perante, é uma ideologia, é uma palavra, o que é? É isso que a gente vai estar hoje expondo, debatendo, aprendendo, e trouxemos um convidado hoje muito especial, e eu vou pedir ele para se apresentar. Se apresenta aí, professor. Boa noite, Edvar. Boa noite, colegas. Você ouvinte, boa noite. Meu nome é Maurílio Ribeiro. E o senhor é formado em teologia, mestre em ciência da religião, doutor em ciências da religião também. E é pastor? Eu sou pastor da Igreja Batista Vida Nova, em Contagem. Que bom. E antes da gente entrar no tema, eu queria te parabenizar, te dar os parabéns, porque o senhor ganhou esse ano, né, como a melhor tese de doutorado pela CAPES, não é isso? Você quer contar um pouquinho essa experiência pra gente ir? Bem, o prêmio é de menção honrosa e foi uma tese muito longa, mais de 500 páginas, né, produzida sobre a história dos estudos científicos da religião, a história da ciência da religião no Brasil e no mundo, e não tinha até então um trabalho. Tudo que se tinha sobre a história da ciência da religião era muito esparso, sabe? Em artigos, um capítulo de livro. Então eu condensei bastante essa história e teve uma boa repercussão, né? Graças a Deus. Que bom, a gente fica feliz por ser um cristão, por ser um pastor, por estar se dedicando aí à academia e sendo uma referência e trazendo, né, a luz de Jesus, a forma que Jesus tem de conduzir o seu ministério. E também temos hoje o nosso coautor aqui, né, pastor Ronaldo Júnior. Muito boa noite, ouvintes aqui da Rádio Super. É uma alegria participar mais uma vez aqui dos programas aqui da nossa emissora, da nossa querida igreja. Ótimo. Para quem ainda os ouvintes não identificou, o Ronaldo Júnior, ele é o pastor lá da Consolidação da Igreja Sede, da Matriz. Não é isso, pastor? É isso aí, estamos lá, servindo ao Senhor com muita graça. E eu queria, o doutor, professor, eu vou te chamar de professor, tá, Maurinho? Ok. Eu queria que o senhor explicasse pra gente o que é isso, o que é a secularização, o que ela tem a ver com a vida do cristão e também tem a ver com a academia, com o nosso dia a dia. O que é a secularização? De uma forma pra gente entender melhor. Tá, ok. A secularização, ela é polissêmica, ou seja, ela tem vários sentidos, né? Mas na nossa área, que seria a teologia, nesse momento aqui, a gente pode associar um pouco a secularização com o Romanos 12, aquilo que Paulo falou, não vos conformeis com o presente século. Então, nesse sentido, a secularização seria um movimento dualista, ou seja, uma oposição entre o que é secular e o que é sagrado, né? Aquela dualidade, luz, trevas, então seria mais ou menos isso. Então, dentro do espectro teológico, ela tem essa questão, essa visão negativa, o que não aconteceria, por exemplo, na sociologia, né? Ótimo. A gente sabe que é uma realidade a secularização no âmbito da sociedade a qual nós vivemos, né? Principalmente uma sociedade que ela era predominantemente cristã, ela se torna secularizada à medida que as academias elas são tomadas por essa perspectiva. A pergunta que me surge no coração primeiro, apesar de ser uma realidade dentro da nossa sociedade, há uma distinção entre o sacro e o secular? Há uma distinção ou uma separação entre aquilo que a gente faz para o Senhor, para nós cristãos, para nós que tivemos a oportunidade já de ter um encontro com o Senhor? A gente deve fazer essa distinção ou o Senhor entende que não, tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor, então o sacro e também o secular, aquilo que a gente denomina secular? Ou ele está dizendo de uma outra forma mais simplificada, entre o sagrado e o profano. Isso. Existe a diferença entre o sagrado e o profano? Ou a gente como cristão, como é que a gente vive isso? Tem esse dualismo, não tem? Como que a gente deve se comportar? Olha, existe o sagrado e o profano porque o ser humano ele é movido por símbolos. Então nós temos simbologias do que é sagrado. O pão é sagrado.
o vinho é sagrado. Outros alimentos não são sagrados no sentido de sacro, ritualístico. Então o ser humano ele tem essas questões. O branco ele é a pureza, o preto ele representa o pecado, ou o vermelho representa o pecado. Então o ser humano ele já faz essas distinções naturalmente na sua consciência, no seu modo de pensar e nas linguagens e simbologias da Bíblia. Só que você citou um versículo aí e Paulo vai dizer que tudo que fizermos é para a glória de Deus. Sim, então, independente se eu estou trabalhando, se eu estou na igreja, independente das minhas ações, se você pensar em Adão e Eva, que Deus não colocou eles dentro de uma igreja, mas Deus deu para eles funções, funções naturais, aquilo ali era uma missão dada por Deus e eu entendo como sagrada, independente se ela era... se ela estava acobertada por um ritual, por uma instituição religiosa. Então, eu acho que o cristão não deveria fazer esse tipo de distinção. Mesmo porque se a gente for olhar no amplo entendimento das Escrituras, todo o nosso ser é sagrado. Sim. A partir do momento que a gente tem Jesus como Salvador, tudo que a gente faz dali para frente se torna sagrado. Senão a gente corre o perigo do que acontecia na Idade Média. Então as músicas que eram na tonalidade maior, elas eram sacras. Músicas na tonalidade menor eram profanas. Então havia distinção até de música sacra, música profana. E não é, né? Eu acho que tudo que se resume nessa questão se resume para o centro do universo, que é glorificar a Deus. E muitas das vezes a gente é educado e a gente vem, às vezes, de uma má formação de fazer essa distinção, né? É do mundo, não é do mundo, eu sou de Deus e não é de Deus, e a coisa não vai por aí, né? A coisa é muito mais profunda se a gente parar para analisar. Quando o senhor foi para a academia e foi pesquisar esse tema, o que mais mexeu no seu coração com esse tema? Antes de você me responder, deixa eu só chamar o ouvinte. Se quiserem participar, pessoal, manda aí para gente por escrito. O telefone é 31 987 93 1370. Repetindo, 31 987 93 1370. Pode mandar aí por escrito aí que o pastor Ronaldo vai estar lendo. Voltando rapidinho, nesse sentido todo, o que mexeu no seu coração quando o senhor foi estudar esse tema? O que Deus despertou em você em estudar esse tema? O secularismo que hoje a gente tem de uma forma do senso comum, que secular é como se fosse próximo do relativismo, o secular fosse algo que não valesse a pena, que fosse algo ruim. Sim, a gente precisa fazer uma distinção dos conceitos. Secularização é um processo social da sociedade. Secularismo é uma ideologia que procura separar aí, procura diminuir a questão do que é sacro em prol do que é secular. Então esses temas, sempre tive muito próximo, sempre gostei muito da sociologia. Então, eu me aproximei da secularização mais pela sociologia do que propriamente pela teologia. Então, dentro da sociologia, a secularização não é algo negativo. Ela só é um processo aí de polarização da sociedade. Então, você tem a área pública, que essa é secular, o país é laico. Você tem a área privada do indivíduo, ele tem direito ao culto, ele tem direito a se manifestar religiosamente, ele tem toda essa liberdade. Então eu enxergo a secularização, eu vi a importância dela para que eu conseguisse conviver exatamente com um conceito positivo de secularização e um conceito negativo de secularização. Entendendo esses dois conceitos, eu volto para Paulo. Tudo que eu faço é para a glória dele, independente de ser no âmbito do sagrado ou no âmbito do profano. Entendi. Secular. A Bússola do Mundo, a gente tem um objetivo aqui, a pastora Ângela passa uma instrução para a gente, que a gente tem um norte, que é Jesus, e a bússola seria esse sentido de orientar mesmo as pessoas a essa vida acadêmica, despertar o conhecimento para a academia, de honrar Deus com a razão, de buscar conhecer sua fé, de estudar mesmo as escrituras de uma forma mais profunda.
Na sua experiência acadêmica, como que o senhor tem convivido, ou o senhor tem visto, como pastor também, os jovens chegando hoje na academia com relação a Cristo, a Bíblia, a esses temas como a secularização, as ideologias que hoje cercam o nosso universo? Como que o senhor tem deparado com isso e como que o senhor tem encarado isso hoje na sua maturidade depois do doutorado? Olha, eu sempre tenho orientado os jovens no seguinte sentido: a Bíblia não é um livro de ciências. E as ciências, naturalmente, não se opõem a Deus. Quando um jovem vai para a academia, ele precisa fazer na cabeça dele esse processo aí, entender o que é ciência e o que é fé. Então seria mais ou menos ter uma cabeça secularizada. O que é ciência? Eu trago para o âmbito da ciência. O que é fé eu trago para o âmbito da fé. Então eu não perco a fé por causa da ciência e eu não me oponho ao conhecimento científico por causa da fé. Eu vou partir daquele princípio de que o temor do Senhor é o princípio de toda a ciência, de todo o conhecimento. Então eu acho que a gente precisa preparar o jovem, porque ele se depara com uma realidade lá que não é a realidade que ele aprendeu na escola dominical. E se ele não transpuser essa linguagem simbólica, essas diferenças de linguagem, ele vai realmente entrar numa crise. E o senhor entende que é uma filosofia mais reformacional, aí a gente pode pegar como um pressuposto o próprio Kuyper, né? Nessa perspectiva de uma reforma de todas as áreas, né? Aí nas artes, na ciência, na política, na academia. Ele tem a teoria das esferas, que é conhecida aí no âmbito acadêmico. O senhor entende que foi esse momento que houve esse despertar para fazer com que fosse minimizada essa perspectiva negativa, né, que o senhor mencionou, de tal maneira que o cristão agora ele possa encarar a realidade ao redor e viver essa realidade ao redor numa perspectiva filosófica reformacional, numa perspectiva de que todas as áreas da minha vida elas devem ser vividas para honrar e para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Você entende que foi nesse momento ou qual foi o momento, assim, pela sua trajetória acadêmica, qual foi o momento que a gente conseguiu resgatar isso? Olha, eu acho até, não vou dizer qual foi o momento, qual deveria ser o momento. Eu acho que o grande momento de entender as esferas, o que é sagrado e o que é profano, começou lá no Jardim do Éden. Porque se você pensar que Deus era absoluto e ele abre um espaço físico limitado, temporal, com um ser humano também limitado temporal, é como se Deus estivesse secularizando uma parte da sua glória. Ele está criando. Ah, sim. Então, quer dizer, Deus não cria um homem sagrado, perfeito, angelical. Ele cria um homem natural, humano. Então, eu acho que se a nossa compreensão começasse na Bíblia, a ver esse movimento na Bíblia, quando nós chegássemos nesses filósofos aí, o Peter Berger, Thomas Luckmann, esses sociólogos que trabalharam essas questões, a gente não teria tanto drama. E realmente a gente tem que saber que a vida ela é separada em esferas. Você é um profissional, você é filho, você é marido, você é pastor, você é líder, você é liderado. Então existem posicionamentos e condicionamentos para cada área. Para cada área da vida. É interessante. Para os nossos ouvintes aí situarem melhor, hoje a gente está falando sobre a secularização. O que é essa questão, o que é esse termo? E quando a gente usa esse termo aqui, academia, a gente também está falando do ensino, da faculdade, de onde essas pessoas elas estão aprendendo a desenvolver todo esse conceito. E eu queria, junto aí, o pastor, eu queria, professor, não é entender, não é polarizar, né? Eu vou dizer assim. Eu queria que o senhor pudesse explicar melhor para a gente que muitas das vezes, quando esse termo está ligado à secularização, sempre está ligado de uma forma relativista e de uma forma que não está ligado a Deus. É como se Deus não tivesse envolvido nesse sistema, ou envolvido nesse termo, nessa ideologia. Eu vou passar a interpretar nesse sentido, o senhor pode me corrigir, passa a se tornar uma ideologia. E aí é onde que a gente está entrando aqui no consenso, que não tem que ter isso. A gente tem que ser integral em todos os lugares com Deus. Mas a gente, às vezes, divide isso em gavetas.
E eu queria que o senhor me explicasse dessa forma assim, por que então dentro da sociologia, dentro desses espaços de estudo, dentro da faculdade, as pessoas quando tratam esse termo, elas estão tratando esse termo sem Deus. Eles sempre tiram Deus do meio desse termo, da terminologia, do que é secular. É a questão dos conceitos, né? Os grandes formuladores da teoria da secularização social eram todos religiosos e a maioria protestante. Charles Taylor era inclusive pastor. Então nós temos o próprio Peter Berger, que queria ser pastor luterano. Então esses homens, quando formularam essas questões, isso vai mais lá atrás no Desencantamento do Mundo, né? Que vem lá do Max Weber. Então esses homens, eles não estavam pensando na secularização dessa forma. O problema é que essa secularização, em algum ponto da história, ela teve um encontro com o ateísmo. Aí viu-se instaurado um secularismo. Aí o que é o secularismo? É uma ideologia combativa que tenta tirar Deus de atividades cotidianas. É o caso dos Estados Unidos, em que 2 processos na corte americana, um proibiu as orações nas escolas e o outro proibiu a leitura da Bíblia nas escolas. Então são ações secularistas e laicistas que tentam, por meio do poder, tentam fazer essa divisão radical. É aquilo que o senhor estava me explicando sobre o materialismo, né, histórico. O afastamento de Deus dentro da esfera, né, até de comunicar a ideia do transcendente dentro da esfera pública. Seria? Sim, eu já vi pessoas se manifestarem dizendo que acham um absurdo no parlamento, na Câmara, ter crucifixo. Por quê? É interessante, pensando nessa perspectiva, o próprio Kuyper sendo um estadista, e eu lembro de um autor agora, o Roel Kuyper também, eu acho que é o sobrenome dele, um holandês, ele fala sobre o capital moral. A secularização, ela não vai minando o capital moral de uma sociedade ao ponto de derribá-la, né? Diminuindo os conceitos, os valores, os alicerces da sociedade. E transformando valores, por exemplo? A secularização, não. O secular. É bom, viu? Vamos aprender com a gente aí. Porque, olha, vamos dividir uns termos. Esse processo de secularização, nós já o praticamos naturalmente. Então, por exemplo, você se machucou, sofreu um acidente, precisa dar ponto. Entendi. Você vai para o médico, você não vai para o monte orar para Deus fechar a ferida. Sim. Não é isso? Então, quer dizer, você já entende que há um âmbito do espiritual e há um âmbito que é do humano. Né? Então, quando eu tenho que me reportar outro, eu entendi que há um processo de secularização e isso é natural. O problema do secularismo é eu negar qualquer possibilidade de Deus. Ou eu negar qualquer possibilidade de qualquer transcendência. Aí, isso se torna mais complexo ainda quando esse secularismo dá as mãos para o relativismo moral. Aí a gente entra no outro campo, que é a ética cristã. E a gente tinha que se posicionar enquanto cristão dentro de todo esse universo. Sim. Nós temos que tratar uma ética cristã que não seja impositiva. Isso os cristãos precisam entender. E o que seria impositiva? Eu não posso impor para uma sociedade laica, para um país laico, uma moralidade que seja obrigatoriamente cristã. Isso parece meio ofensivo, mas o que eu tenho que entender? Que eu estou num país e que tem várias vertentes religiosas. Então eu não posso estipular uma moralidade meramente cristã, por exemplo, para pessoas que são de uma religião afrodescendente. Então elas vão ter um outro conceito de moralidade, um outro conceito de ética. Então eu entendo que o próprio conceito de ética e moral, ele tem que ser a partir da secularização. Entendi. Ele tem que ser social, porque nós estamos numa sociedade plural. Então como que eu estabeleço éticas que vão de encontro à minha fé e imponho essas éticas para quem não é da minha fé? É porque a gente não vive numa teocracia nesse sentido, né? Sim, as teocracias que a gente vê, Talibã está aí para mostrar, né? Então essa visão unitária, ela é problemática justamente por causa disso. No Talibã tudo é sagrado. Interessante isso aí. E aí, Ronaldo? É um desafio porque a gente tem que aprender a viver com o plural em um mundo caído
e viver para a glória do Senhor. Sempre fazendo com que o Senhor, em todas as áreas, né, nessa perspectiva que nós temos falado aqui, de uma maneira a identificar aquilo que nós fazemos e fazemos tudo que seja para a glória do Senhor em todas as esferas, como foi mencionado aqui. Então sem sombra de dúvida um desafio para eu não vejo também só como desafio, sabe, professor? Eu vejo que a gente precisa mudar um pouco a nossa base. O senhor tocou num assunto que eu acho que é relevante e sempre a Bússola tem tocado nisso aqui. A base começa no ensino da escola, na escola dominical. Ela não é que precisa ser reformulada, mas ela precisa ser repensada em muitos locais para que venha preparar tanto jovens quanto adultos a lidar com esses novos desafios e ter base bíblica com maturidade para saber responder o mal desse século. Porque o mal desse século, às vezes, é muita falta de entendimento, a falta de um relacionamento profundo com Deus, a falta de um conceito ético verdadeiro para saber se posicionar, como se posicionar, respeitando o diferente, mas não deixando de ser sempre luz e verdade. Porque Jesus chamou a gente para ser isso. Jesus chamou a gente para ser luz, Jesus chamou a gente para ser sal, e a gente lidar com esses desafios. O que me teme muito dentro da universidade, dentro dos ensinos, que as pessoas vão às vezes de coração aberto querendo aprender, é que elas vão aprender sobre o secularismo, sobre a secularização, elas retêm às vezes os termos, os conceitos, mas quando vê, elas perdem os princípios da fé que são simples, que é o amor, que é o respeito, que é ser igual a Jesus, imitar a Jesus, e muitas das vezes ela abraça por uma ideologia. E aí eu queria te fazer essa pergunta também. Essa ideologia do secularismo, ela passa pelo ateísmo. Ela é um ateísmo sutil. Sim, ela é um ateísmo sutil. Talvez estaria ligado não só a um ateísmo, mas um agnosticismo também. Aquela questão do agnóstico. Às vezes ela não nega, mas ela sabe. também fala que ele é inatingível, que ele é inalcançável, que ele é incompreensível. E nós partimos de um pressuposto que Deus é alcançável, é compreensível, está com a gente, está dentro da gente. O problema que eu vejo nisso que o Edivar falou é porque eu vejo os nossos esforços sendo muito voltados para uma moralidade cristã, não necessariamente para uma ética cristã. Então, vou fazer uma distinção. Moral é lei, ética é fruto do Espírito. Ótimo. Pastor, só fazendo menção aqui, a Raquel, sua ovelha lá, da Igreja Batista da Vida Nova, mandando uma boa noite para o senhor. E como que o senhor tem trabalhado na igreja local essa perspectiva de fortalecer o jovem, o adolescente, aquele que vai entrar para o ambiente acadêmico, então até para o profissional já mais maduro, esses princípios fundamentais que foram ditos aqui da fé cristã, para que, tendo encontro com essa sociedade, que é uma sociedade secularizada, ela possa ali se distinguir em meio a essa sociedade. Eu vou dar o exemplo do que eu fiz com os meus filhos quando entraram. Eu tenho uma filha que faz medicina e um filho que faz ciências da computação. Então, o que eu expliquei para eles é que tudo que eles vão aprender no mundo acadêmico tem o seu valor, tem o seu pressuposto, tem a sua importância, mas que nada disso anula Deus e que nem Deus vai anular o conhecimento que eles vão adquirir. Então, a minha grande preocupação foi fazer com que eles conseguissem, na mente deles, pensar duas coisas distintas sem que necessariamente uma se oponha à outra. Boa dica aí, viu, papai ouvinte, mamãe ouvinte? Vai anotando aí, porque... Lidar com zombaria também, né? Porque eu lembro na academia, a gente, na faculdade, né? A gente sempre, quando ia defender a fé... A gente sempre recebeu muitas críticas, pelo menos o Edivar também já mencionou algumas vezes que ele recebeu críticas, a ensinar isso para eles. Olha, nós somos perseguidos, se Cristo foi perseguido, nós também seremos perseguidos. Então, como lidar com essa questão, né? Isso também sempre é muito importante. E pegando o gancho da dica, eu acho que ele falou uma coisa que é muito interessante e tem que reforçar. O discipulado, ele não é só a igreja, ele é em casa. Sim. Ele é a família. Sim. Então, assim, não adianta muitas das vezes, você que vai entregar para o seu filho para uma universidade, para a faculdade, e é o processo natural do ser humano desenvolver socialmente, mas ele precisa da base em casa, né? Ele precisa conhecer os pais que oram, os pais que choram, os pais que têm uma vida piedosa com Cristo também. Para aí ele ser esse fruto e esse exemplo na universidade. Muitas das vezes a gente tem caído num erro, o pastor, de
terceirizar a educação, passar, às vezes, não só para a universidade, para a igreja, e esquecer que o discipulado é em casa. E que a gente precisa reforçar essa base da educação em casa, para que os chegando lá, eles só refletem o que eles têm em casa. E aí o que acontece? Não depara com aquilo que a gente tem numa estatística que é horrorosa. A cada 4 jovens entram na universidade, 3 desviam. E não é para ser assim. Se Jesus te colocou no seu coração, ouvinte, que quer fazer a universidade, que está aí, fez o Enem, está sonhando com uma profissão, é porque Ele quer te usar nessa profissão, Ele quer te honrar nessa profissão, e você precisa ser o instrumento de Deus futuramente nessa profissão. Por quê? Precisa ter, sim, médico cristão, cientista cristão, e é onde que a gente não pode deixar que ideologias que a gente tem que conhecer. Eu sou a favor disso mesmo, temos que conhecer os dois lados e entender a nossa fé e defender ela. Porque a carta de Pedro fala isso. A gente precisa apresentar-se, quando for chamado, a nossa fé perante quem nos pergunta. Sim, certamente. E Pedro vai dizer também que não basta a fé. A fé eu devo acrescentar uma série de elementos, inclusive sabedoria, ciência e paciência e uma série de coisas, né? O problema é quando os jovens vão para as universidades e só carregam uma linguagem cristã, uma simbologia cristã, quase que uma alienação cristã, né? Então eu preciso abrir a cabeça do jovem para ele entender a importância da ciência e a importância de Deus na vida dele, para que ele chegue lá, ele não separe essas coisas, ou melhor, que ele não ignore aquilo que é sagrado em prol daquilo que é secular. Aqui na Bússola a gente tem um ditado que é muito interessante: pouca ciência te afasta de Deus, muita ciência te aproxima de Deus. Porque a ciência verdadeira, e eu falo ciência verdadeira porque são várias ciências, né? Não existe a ciência como é dito. Não tem esse conceito, ciência única. A ciência única. Então, as ciências em si, elas vão te aproximar do Criador de uma forma a qual você vai poder honrar Ele, porque a Bíblia não contradiz com a ciência. Quando a gente pesquisa de verdade, quando a gente busca de todo o coração, a gente tem um Deus que responde. E esse Deus é um Deus relacional, que se relaciona com o ser humano e aí guia ele no seu propósito e aquilo que Romanos 8 fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que todas as coisas sejam, no final, você virar a imagem de Cristo. E se você considerar que grandes cientistas eram homens da fé, sim, sem sombra de dúvida. Inclusive o resgate que a gente vai fazer. Ele era filho de luterano, né? E aí a gente vai voltar no segundo bloco com isso aí. A gente vai voltar nesse sentido de falar de Darwin, como que, no sentido que se perdeu o seu percurso com a sua teoria, e não só como se perdeu no percurso, mas o que a secularização também causou nesse período, tá ok? A gente vai para uma música e até breve. Quem quiser participar, pessoal, só entrar em contato conosco aí por escrito, 31 987 93 1370, e até breve. Do Sabedoria, com o pastor Tiago Diniz. Rádio Super. Rádio Super esperando vocês, 18 horas e 32 minutos. Voltando, ô professor, no primeiro bloco o senhor tinha falado até Darwin era cristão e deu um gancho aí para mim pensar uma coisa muito interessante. Eu acredito que os ouvintes que estão participando também, daqui a pouco eu vou chamar o Ronaldo para falar de algumas participações, mas antes eu queria que o senhor completasse para mim o seguinte: eu vejo no caminho a questão de Charles Darwin, a teoria da evolução. É uma teoria que ele desenvolveu, que ele tentou dar uma razão, mas com meio do que ele viveu no século qual ele viveu, e estava bem latente esse século a questão do ateísmo também. Era um século onde que século XVIII, XIX, estava num século que as pessoas estavam um anti-Deus, estava criando Nietzsche e os filósofos positivistas, e aí foi criando o iluminismo, e foi indo. O secularismo em si, essa forma secular de lidar com as coisas, de aceitar aquilo que não é dogmático da nossa fé cristã, o cristianismo vai perdendo a força nesse sentido. A pessoa vai se corrompendo e perdendo seus valores, seu princípio, ou a pessoa não teve o princípio certo? Pois é, aí é uma questão
complexa, porque o meio cristão, evangélico, protestante, nós não temos uma vertente única, nós temos inúmeras vertentes. Mas vamos, por exemplo, a gente tem uma vertente universal, o credo apostólico. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele não é um credo apostólico romano. Ele é um credo histórico. Cristã, ele é um credo histórico da igreja cristã, a qual normatiza a nossa fé. A nossa fé passa por ali, pela questão do credo. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio da forma que... todo o credo em si. Que eu não vou citar ele aqui, senão vai ficar longo. Ele já é uma bússola pra gente. E aí, quando eu entro nessa questão de secularizar, de relativizar minha fé, eu não perco esses princípios? Eu não corro risco disso, igual o Darwin para mim perdeu? Na verdade, o Darwin nem foi ele que criou a teoria, né? Essa teoria já fazia parte do escopo dos filósofos pré-socráticos, que já acreditavam nela, e o avô do Darwin, muitos anos antes dele, já tinha escrito um livro falando dessa teoria. O Darwin foi só o garoto propaganda que sistematizou e que popularizou. Mas o Darwin, ele entrou na questão da ciência sem negar a questão de Deus. Ele não negou a questão de Deus. Vamos pensar que a ciência, ela se encarrega de processos. Então, quando a ciência procura a origem das coisas, não necessariamente Darwin estava negando que Deus criou. Ele estava analisando o processo. O processo de evolução não precisaria ser necessariamente uma negação de que Deus criou. Então, a princípio não, mas não aí precisaria. Mas se tornou mais pra frente isso. Sim, aí nós vamos ter o problema dos discípulos, né? Eu creio que seria, desculpa interromper o senhor, mas eu creio que seria também importante nós distinguirmos o microcosmos, né? E o macro, né? Que é essa distinção entre uma mudança de espécie ou não, né? O microcosmo já diz respeito àquela uma espécie se adaptar. E aí, nessa perspectiva, ele trabalhando essa questão de tem um ancestral em comum, tem uma pessoa entre o homem e entre a outra espécie, né? Essa ideia dele, que eu não sei, eu não me aprofundei, né? Isso é que gera, eu acho que gerou, como o senhor já ia complementar, os discípulos fazendo cada vez mais distanciamento entre a realidade de que há o transcendente e também o afastamento daquilo que pode ser, mas dentro de uma visão que a gente tem, até mesmo a própria TDI, a gente vê no sentido assim, Gênesis é suficiente, Deus criou e acabou. Ele não precisa de muleta, ele não precisa de uma ameba evolutiva, ele não precisa do Big Bang. Deus, ele é suficiente, criador, ele é todo poderoso. Tanto é que a matéria está aí, a gente tem um Deus fora da matéria. Então, assim, eu vejo que as pessoas tentando justificar Deus, às vezes para justificar a ciência, perdem na simplicidade do evangelho. Porque uma coisa também a gente tem que concordar, as pessoas querem explicar Deus a qualquer modo, e se a gente explicar Deus a qualquer modo, ele deixa de ser Deus. Porque Deus, um dos seus atributos, ele é um Deus insondável, ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele é autossuficiente. Isso é um dos atributos de Deus. E é disso que a gente tem que estar atento quando a gente vai para essas linhas e essas linhas nos seduz. Porque o que acontece também? Muitas vezes o secularismo, ele leva a gente a uma decepção emocional. A gente às vezes está com uma baixa estima ou um emocional abalado com algum efeito na igreja, vai para o estudo, ou vai para a faculdade, ou vai para alguns colegas e aquelas ideias nos abraçam. E a gente troca essas ideias, minutos com essas ideias, por vidas que a gente levou de relacionamento com Deus. E perde o nosso chamado. Porque qualquer ouvinte que esteja nos ouvindo agora, não interessa se você tem cargo ou deixou de ter cargo. Você tem um chamado. Deus te chamou para uma missão. Cabe você despertar em você e entender a voz de Deus aonde Ele te quer e o que Ele quer da sua vida. Você não nasceu por acaso, você nasceu com um propósito. E o nosso maior propósito é adorar a Deus. É a minha palavra pastoral, né? Voltando aqui rapidinho. Certamente. O pastor Ronaldo, tem uma participação aí que você quer ler pra gente? Sim, tem muitos ouvintes aqui mandando as suas contribuições. O Alisson está mandando um abraço e ele falou que não é só na faculdade, né? Também no trabalho, em outros locais.
da esfera comum a esse problema. Tem uma irmã, nome dela... a própria Raquel, ela fala que antigamente o jovem, ele era desencorajado a fazer a faculdade e a própria liderança, ela fazia isso com o jovem. Mas por causa do secularismo. É uma boa pergunta, Raquel. É isso mesmo. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, se você fosse fazer uma faculdade de filosofia, por exemplo, você chegava perto da liderança, eles falavam assim com você vai desviar, você vai ficar doido. Não que eles estão errados, né? Porque filósofo eu sou, então normal a gente não é muito não. Mas a gente tenta estar normalizado. Tô brincando, pessoal. Mas a gente tenta. Mas é porque assim, a filosofia, ela te ensina o senso crítico, a pensar fora de um sistema. E isso era perigoso. Mas era fruto de um secularismo que vários pastores da década de 90, que estavam suando para manter a tradição das escrituras, eles enfrentavam com os jovens. A gente era desencorajado. A gente vem de uma década de 90, professor, o senhor é um pesquisador, como cientista da religião, o senhor vai saber me responder melhor. O pensamento de outros mais aí, o Nietzsche, o criticismo bíblico inglês. Para os nossos ouvintes, é um pensamento que ele diz que o homem criou Deus na sua mente. Isso. E que Deus, ele não é um fruto, não existe. O homem que inventou Deus. É uma projeção do ser humano. Então, da mente de Deus, né? Eles encontraram na teoria de Darwin quase que uma justificativa para o ateísmo, coisa que o Darwin não fez. Ele não teve essa intenção. Ele quis explicar por processos de análise, de tal. Então, é um problema quando eu, como cristão, me prendo à linguagem, eu até diminuo Deus. Deus só faz assim, Deus só faz... Não. Ele é maior, né? Ele é muito maior do que ele... Inclusive, eu não posso nem entender se ele tentar me explicar. Sem dúvida. Hoje à tarde o Ed estava comentando comigo sobre o homeschooling, e aí fazendo só um corte, mas eu creio que é muito importante, só fazendo um parênteses aqui, a Arleide, ela falou que essa conversa está sendo muito importante para ela, está sendo muito edificada, agradece o Senhor. O homeschooling, eu vejo que alguns pastores têm defendido com a tentativa de proteger, né? Ou então de fechar o círculo onde que a criança ela vai ter esse contato, né? Uma educação, tendo essa educação em casa, a fim de que ela não sofra influências externas em relação à cosmovisão dela. O senhor entende que esse método é saudável? Olha, eu entendo que nos primeiros anos, sim. Porque a criança ela tem uma capacidade cognitiva, né? Piaget já vai dizer isso, outros teóricos vão dizer. Então, num primeiro momento, a criança precisa de pressupostos, princípios, fundamentos. Então seria realmente importante. Eu tenho amigos pastores que estão tratando, estão dando aula para os filhos em casa, porém, corre-se o risco de se alienar uma geração. Porque a nossa geração precisa entender que o cristianismo floresceu no meio do Império Romano. Sim. E quem era o governador era Nero. E Nero não era uma pessoa normal, não. Então, eu acho que nós temos que resguardar nossas crianças, afastá-los de certo tipo de contágio, porém, eles precisam saber se defender. Eu não vou conseguir fazer uma bolha protetora ao redor dos meus filhos e um dia essa bolha vai se romper. Mesmo porque a gente, enquanto cristão, o professor, a gente tem que preparar, tanto os jovens têm que se preparar para a universidade, a gente tem que se preparar as pessoas não é um mundo secular, a gente não vai usar esse termo que a gente está aprendendo, mas a gente tem que preparar as pessoas para a sociedade. Sim, nós vamos ser luz aonde? Aonde? Nas trevas. Nas trevas. E a gente tem que saudar isso. Naquilo que está se perdendo. Então, como que eu não preparo os meus filhos para esse embate? Não dá para criar numa bolha, né? Não dá para a gente viver numa bolha. E lidar, eu acho que a sabedoria e a maturidade cristã, Paulo, ele tem esse exemplo, né? Aquilo que é ilícito convém, aquilo que não é ilícito. Aquilo que é lícito convém e aquilo que não é. E aquilo que é lícito, eu posso fazer. Tem coisas que eu não posso fazer, mas porque não me convém, porque eu tenho um fundamento. O nosso problema hoje é aquela esfera que o senhor já comentou. Como seria a nossa ética? Da questão da moral é lei e a ética é a nossa conduta. É o fruto do Espírito. Como a gente tem trabalhado o fruto do Espírito e aonde que a gente vai levar ele? Peter Berger vai dizer que o ser humano hoje, ele sofre uma crise existencial, uma crise de sentido muito grande. Por quê? Porque o ser humano hoje ele não tem fundamentos.
O Bauman diz que a nossa sociedade é líquida. Então, assim, ela se esvai, ela se espalha. Então, quando o ser humano não sabe o que é certo e o que é errado, ele perde o chão. Então, o cristianismo não é uma religião de moral e ética. Ele é uma religião de transformação do homem de dentro para fora. No entanto, essa transformação do homem de dentro para fora, ela se materializa na ética e na moral do ser humano. Então, nós como cristãos, nós devemos estender valores para os nossos filhos, diante deles. Mas nós precisamos fazer essa transposição do que está dentro também. Se nós não prepararmos eles para esse combate do que está fora, então nós vamos ter que trancar eles dentro de casa e nunca vão poder nem sair de casa. Viver na caverna. Na caverna. Tem alguma pergunta aí? Nosso ouvinte aqui, Cleomar, ele trouxe um ponto a respeito de nós, de certa forma, ao aceitarmos a realidade posta do secularismo, se nós estaríamos, de certa forma, pondo pano, ao aceitarmos essa realidade, que o nosso dinheiro do contribuinte, né, vá para as faculdades, vá para as universidades, as academias, e lá seja feita uma alienação mental, o uso de drogas, aí ele colocou libertinagem, banalização das drogas, onde que tudo isso é normal. E ele faz essa crítica. Ao aceitarmos essa realidade posta, nós estamos passando pano para esse tipo de situação? O problema é quem pôs essa realidade para ele. Porque eu estudei meus cursos, eu estudei em 7 universidades diferentes. Nunca me incitaram a nenhuma forma de pensamento político e eu nunca vi ninguém usando droga na minha frente. Então, uma coisa são os conceitos que a mídia nos joga, as redes sociais nos jogam. Universidade é lugar de pessoas sérias, pesquisadores. Você vai ter dentro da universidade pessoas que realmente estão lá com outros tipos de propósito, assim como você vai ter dentro da igreja. Sim. E a gente está vendo. Então, o dinheiro público que vai para o estudo público, ele deve ser realmente gasto em pesquisas, em avanços, coisas que vão contribuir para a sociedade. Agora, qual instrumento vai me mostrar se isso está sendo feito ou não? Aí eu tenho os aparatos políticos, eu tenho a CAPES, eu tenho uma série de outros órgãos que vão fazer. Eu, como cidadão normal, eu não tenho acesso a esse tipo de informação. Eu recebo das redes sociais. Falou-se um tempo aí que na UFMG os laboratórios eram utilizados para refino de droga. E nós vimos agora que a UFMG desenvolveu uma vacina para Covid. Eu tenho amigos que fizeram doutorado em biologia, em química, na UFMG, pessoas sérias, que estavam lá dedicando a vida à pesquisa. Então, por causa de um boato... Então a gente tem que saber fazer essa distinção entre aquilo que é mencionado nas redes sociais, de alguma forma. Agora, onde estiver sendo feito isso, aí eu acho que tem que ter todo o rigor da lei. Tá certo. O Eudes e família também manda aqui um abraço consignando que o senhor é uma benção, tem sido ali um instrumento de Deus para abençoar a igreja. Dentro desse processo, já a gente está quase caminhando para o nosso finalzinho, eu queria ver também, o professor, de uma forma mais simples da gente compreender também, como que o senhor aconselha essa questão mesmo de transformar a nossa sociedade com aquilo que Deus tem nos dado. Por exemplo, com a sua pesquisa, o que o senhor contribuiu com relação ao que é ciência da religião e o que é teologia? Qual foi a diferença? O que o senhor contribuiu para a sociedade? Ok. Toda pesquisa contribui para a sociedade em seus diversos âmbitos, né? Então, uma pesquisa que descobre uma cura de uma doença, ela tem uma importância gigantesca, mas também uma pesquisa teórica, de certo ponto, ele também tem a sua importância. Então, por exemplo, quando eu pesquisei a secularização no mestrado, eu mostrei que necessariamente ela não deveria ser uma oposição entre a realidade cotidiana e uma realidade espiritual que o cristão vive. Que eu posso desenvolver linguagens científicas, modo de compreensão da vida a partir da ciência, mas que no meu âmbito do privado eu não preciso perder a fé se eu acreditar em qualquer coisa que a ciência falou. Então a ciência fala no âmbito dela. Eu
entendo que Deus fala no âmbito do homem, no interior do homem. Então eu acho que toda pesquisa, se ela produz conhecimento, ela é importante. Tem desvios? Isso eu não vou negar. Tem pesquisas aí que só serve para jogar no lixo, mais nada. Mas toda pesquisa que é séria e que produz conhecimento, ela é importante para a sociedade. E eu carrego, na pregação do Evangelho, eu carrego essa cientificidade para que o jovem, principalmente, que me ouça, entenda que uma coisa necessariamente não anula a outra. Interessante. O senhor falando isso me remeteu a uma coisa interessante nesse sentido. Me explica essa questão, sim, da ciência e tal. Mas chega uma hora que o jovem que está interessado em estudar, ele tem medo, às vezes, de entrar para um curso de farmácia, por exemplo. Se perder com os números, com as lógicas, ficar racional demais, perder o que ele tem de conceito de fé. O que ele tem que fazer? O que ele tem que buscar para não entrar e não se perder no caminho? Porque, por exemplo, nenhum curso, eu entendi o que o senhor acabou de falar, a ciência de verdade ela não vai contradizer. Mas aí o senhor está me remetendo assim, a gente, o ouvinte ou eu, que quer buscar o conhecimento, que tem que se preparar nas escrituras. Mas a gente está vivendo um tempo que a gente tem muita informação, mas pouca formação. Onde achar os referentes? Como que a gente descobre o referente de verdade, um referencial? O referencial hoje é o quê? É um pastor de sucesso? O referencial é uma pessoa que produziu? Como que eu sei que é aquela pessoa de confiança? Bem, a primeira dica que eu dou é desligue suas redes sociais. Rede social não é fonte de conhecimento, é fonte de informação e que precisa ser verificada. Nós temos a tradição da igreja, homens que viveram e morreram pela fé. Então nós temos Agostinho, Anselmo, Abelardo, Clemente, e por aí vai. Os reformadores, homens que mudaram a história da humanidade e mudaram a sociedade através da fé. Ciência e da fé, né? A reforma, se não fosse a reforma protestante, nós não teríamos ciência. Então, quando a ciência nega a fé, ela está negando aquilo que lhe possibilitou ser ciência. Né? Então, a reforma protestante foi importantíssima. Eu corro disso. Pastores famosos, não tenho nada contra. Uso correto das mídias, não tenho nada contra. Mas tudo tem que ser verificável. Se eu tenho uma história da igreja, uma tradição que já passou pelo crivo da história, já foi verificada e já foi aprovada, então eu tenho farto material de análise. Eu posso me buscar num pastor famoso, contemporâneo, numa rede social, uma complementação. Mas nunca um referencial no sentido... Nunca um referencial, porque está em construção. Está em construção. Então Lutero teve um primeiro momento. Zwinglio teve um primeiro momento. Ele buscou fontes primárias, né? Sim. Como, ele era foi lá em linha Paulo, de foi lá na teologia da cruz, viveu uma vida, fracassou, prosseguiu, chegou no fim da vida. A história fez uma leitura dele, então ele está aprovado. O que não acontece comigo e com vocês, que estamos em processo. Então eu posso falar uma coisa hoje que amanhã eu concluí que isso está errado. Então nós vimos, por exemplo, uma fala de um pastor famoso dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada. Ele foi muito infeliz. Se ele falasse que nós cristãos precisamos de uma hermenêutica melhor, ele não teria os problemas que ele teve. Tá? Isso é verdade. Então, assim, esses grandes homens do passado dedicaram uma vida inteira a entender a Bíblia, a explicar a Bíblia. Então, eles estão ao nosso alcance. Só que é uma fonte que demanda estudo. E nós vivemos numa sociedade líquida em que o conhecimento é miojo. Eu quero abrir o WhatsApp, eu quero abrir o YouTube e quero ver um vídeo para tirar minha dúvida. Muito bom, ou seja, é labutar, né? O labutar de pesquisar, de buscar, de ir atrás de referência. E também homens da história, né? Homens que fizeram a história, homens que buscaram dentro da história, a biografia, John Edward, os avivalistas, tem tanta gente de renome. John Wesley, tem Darwin, independente da sua... Fizeram história. E dentro da história a gente pode se embasar e encorajar. Eu queria, já caminhando para o final, que essas palavras para os ouvintes sejam como uma forma de encorajamento
de se encorajar em buscar de fato o que é pesquisar, o que é se dedicar a Deus de verdade. Eu só dei uma dica que hoje é quase uma bomba, né? Largue as redes sociais no sentido de não se informar por elas, mas que ela seja complemento da sua formação. E isso eu acho também que é valioso. preciso frisar. Pastores da atualidade estão também fazendo excelente serviço, mestres, doutores da atualidade. Eu não estou desmerecendo-os, Sim, mas sim, eu quero colocar assim, o que é material exemplar e o que é material complementar. O que é contemporâneo, que pode ser mudar, né? Eu também não posso só me prender a uma tradição do passado, porque eu também tenho que fazer uma leitura da realidade. Né? Sim, uma realidade contemporânea que exige essa leitura. Sim, certamente. Muito bom, muito bom. O senhor quer deixar suas considerações finais, o seu Instagram, o seu contato? Que a gente já está caminhando para o final, ouvintes. Olha, as minhas redes sociais são profundamente seculares. Eu sou ciclista e faço trek de montanha. O Rafael tá falando pra você não furar aqui. Vocês só vão achar isso nas minhas redes sociais. Só ciclismo e montanha? Tem alguns livros que eu gosto de sugerir para os crentes lerem, que vão assim bombar a sua fé, tá? Então eu sugiro, por exemplo, a leitura de Mateus, Marcos, Lucas, João, Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses. Leia esses livros que eu estou orientando aqui, que vai dar tudo certo, tá bom? Que Deus te abençoe. Quer deixar o Instagram? Qual que é o @do Instagram aí? Meu Instagram é o Mineirando nas Gerais. Ah, esse é mineiro. E os interiores aí, tem muito pão de queijo bom? Não, em Minas tem, O Rafael tá falando aqui pro senhor não furar a trilha sábado, tá? Rapaz, eu já furei, infelizmente. Essa de sábado eu não vou poder ir. É isso aí, gente, muito bom. Ronaldo, quer despedir aí? Quero agradecer a todos os nossos ouvintes, aqueles que estão contribuindo aqui ainda com as informações, afirmando alguns, né, que por experiência própria já têm sido influenciados na própria UENC, nas próprias faculdades federais, seu viés político, mas isso é uma experiência particular, né, a gente não pode tomar como um todo. E convidar a cada um dos ouvintes a permanecer sempre aqui conosco, atentos aqui às nossas programações aqui da Rádio Sup. Meu Instagram é pr.ronaldo_júnior. Acompanhe conosco e fique aí sempre. Ótimo. E eu vou estar finalizando. Queria agradecer os ouvintes e deixar bem clara aí a questão da Bússola do Mundo. O nosso programa vai estar trazendo sempre temas atuais, contemporâneos. O próximo tema da quinta-feira que vem vai ser um tema, eu não digo polêmico, mas é um tema que a gente tem que se tratar e tratar com reverência e respeito. Vai ser sobre aborto, o outro vai ser sobre educação escolar, depois vai ser sobre direitos humanos. Então a gente está trazendo temas vivos, atuais, para que a gente possa refletir a nossa fé. Mais do que isso, é para que você possa se achar mesmo, que você possa se entrar, mergulhar na bússola, que a bússola possa te apontar para o norte, que é Jesus. É muito gratificante a gente pegar um pastor que ganhou um prêmio dificílimo, com mérito, com honra, com esforço. É gratificante a gente, enquanto cristão, quem já passou pela universidade, pela faculdade, já passou as humilhações e às vezes ser taxado de ignorante, burro, de ser ridicularizado a sua fé, a sua Bíblia, e ver que tem homens que Deus tem levantado nesse século, tem homens que Deus tem levantado nessa geração com o intuito de honrar Ele academicamente, honrar Ele perante a sociedade. E nosso intuito aqui da Bússola é fazer discípulos, aonde que a gente quer sim buscar os jovens, resgatar os jovens, dizer que tem esperança a sua fé tem razão. Eu sempre digo aqui um paradoxo, e eles me indagam muito esse paradoxo, pastor, que a dúvida é a nossa verdadeira fé. Eu sempre falo isso, porque a dúvida é a nossa verdadeira fé, no sentido que quando você tem uma dúvida verdadeira, você tem um Deus real que te responde. Então busque este Deus com sinceridade. Lembra que todo conhecimento, todo livro é uma forma de devocional, é uma forma de espiritualidade que você está dedicando a Deus. Não é só jejum, não é só oração, é uma forma que você está consagrando a sua vida. O Espírito Santo, sem sombra de dúvida, vai continuar abençoando a vida do Senhor. E eu tenho um texto aqui para os nossos ouvintes, o coração do homem longe de Deus. Aqui em Salmos capítulo 2, no verso 3 e 4, ele fala assim, o homem sem Deus, ele fala assim: rompamos os laços e sacudimos de nós as suas algemas, mas o Senhor dos céus, ele fala assim: ri-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles.
Muito obrigado e desculpa aí, ouvinte, que eu engasguei aqui, a voz está um pouco rouca, eu estou recuperei agora recentemente uma gripe, mas que eu quero dizer isso, que o Espírito Santo, ele é o nosso guia. Fiquem com Deus, Deus abençoa, até o próximo programa, muito obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço.